Bom dia, minha gente! Tudo bem com vocês? Antes de mais nada, né, eu quero dizer a vocês que vocês estão fazendo muita falta, né, e que gostaria muito que esse contato fosse presencial, mas infelizmente não tem como ser. E também eu gostaria hoje de pedir licença hoje para fugir um pouquinho do que nós estávamos vendo, né, que era o estudo realmente da Bíblia, e vamos voltar a fazê-lo. Mas hoje eu não poderia voltar e não falar desse momento que nós estamos vivendo, desse momento difícil, desse isolamento social, né? E para a abertura da nossa aula de hoje, eu vou ler para vocês a parábola do porco-espinho de um filósofo alemão chamado Schopenhauer, tá bom? Vamos começar. Inclusive eu vou disponibilizar esse link lá no nosso grupo de discussão, tá? Nosso grupo de estudos. Parábola do porco-espinho. Em 1851, o filósofo alemão Arthur Schopenhauer expôs a parábola do porco-espinho. Durante uma era glacial muito remota, quando o globo terrestre esteve coberto por densas camadas de gelo, muitos animais não resistiram ao frio intenso e morreram indefesos, por não se adaptarem às condições do clima hostil. Foi então que uma grande manada de porcos-espinhos, numa tentativa de se proteger e sobreviver, começou a se unir, a juntar-se mais e mais. Assim, cada um podia sentir o calor do corpo do outro. E todos juntos, bem unidos, agasalhavam-se mutuamente. Aqueciam-se, enfrentando por mais tempo aquele inverno tenebroso. Porém, vida ingrata, os espinhos de cada um começaram a ferir os companheiros mais próximos, justamente aqueles que lhe forneciam mais calor, aquele calor vital, questão de vida ou morte, e afastaram-se feridos, magoados, sofridos. Dispersaram-se por não suportarem mais tempos os espinhos dos seus semelhantes. Doíam muito, mas essa não foi a melhor solução. Afastados, separados, logo começaram a morrer congelados. Os que não morreram voltaram a se aproximar pouco a pouco, com jeito, com precauções, de tal forma que, unidos, cada qual conservava uma certa distância do outro, mínimo, mas suficiente para conviver sem ferir, para sobreviver sem magoar, sem causar danos recíprocos. Assim, aprendendo a amar, resistiram à longa era glacial e sobreviveram, tá? Só um minutinho, gente, que eu vou acender a luz que tá ficando escura aqui, só um instante. Melhorou um pouquinho, né? Então vamos lá. Esse texto, essa parábola, foi escrita por Schopenhauer em 1851. E olha como ela é atual e casa direitinho com o momento que nós estamos vivendo, não é? Esse isolamento social, ele nos traz automaticamente o convívio com aquelas pessoas que nós amamos, né? E esse convívio muito próximo, a gente acaba conhecendo os espinhos das pessoas com quais convivemos, né? Coisas que a gente vai levando no dia a dia, porque a gente vai para a escola, a gente tem outros compromissos, né? De repente agora ficaram difíceis, né, de suportar. Aquela pia que não para limpa, aquela casa que todo mundo bagunça, ninguém quer arrumar, enfim. Esses tipos de espinhos acabam dificultando a convivência, né? E é justamente isso que Schopenhauer fala. Às vezes você pensa que separando, né, vai dar certo, que cada um vivendo do seu lado, né, vivendo sem contato, mas ele falou que é o contrário, né? O frio da solidão acabou que congela as pessoas, né? E esse calor ele é necessário, a convivência é necessária. Como a gente já discutiu em outras aulas, o ser humano ele não foi planejado para viver sozinho, né? Nós não somos animais que vivem sozinhos, né? Desculpa aí, gente. Muito pelo contrário. O ser humano, deixa eu só desligar aqui o barulho. O ser humano ele foi programado, planejado para viver em comunidade, né? Em união. E a gente precisa, só que é difícil a gente lidar com o outro, né?
E é isso que Schopenhauer fala, e que a gente precisa é ter paciência, isso vai passar, né? E saber lidar com o outro, ou seja, se eu sei que uma atitude minha desencadeia no outro uma atitude mais hostil, então eu evito aquela minha atitude para um bem comum, para um convívio harmonioso, né? Se eu sei que a minha fala magoa o meu semelhante, então eu tenho que mudar a minha fala, né? Para que haja harmonia, né? Porque às vezes você fala, ah, mas eu nasci... Tem gente que tem síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, porará, porará, né? Isso revela nada mais, nada menos que um coração duro, um coração orgulhoso, né? A gente precisa ter a humildade de aprender todos os dias. E a gente aprende, a gente pode melhorar como pessoa, né? Eu nasci assim, mas eu não vou morrer assim, Jesus o livre, né? Eu quero melhorar, eu quero evoluir. Né? Esse negócio de nasci assim, vou morrer assim, nananina, né? Eu queria começar essa aula falando desse texto e que a gente vai continuar essa discussão lá no nosso fórum, né? Mas antes disso, eu quero dividir com vocês uma descoberta e o desafio. Você acha que eu vou deixar de postar o desafio? Jamais, né? Pensando nesse momento, olha só quem eu achei. Anne Frank. Minha gente, eu sei que vocês, alguns já leram esse livro, Diário de Anne Frank. Alguns que não vão ler vão ter oportunidade, que eu vou disponibilizar para vocês lá no nosso grupo. Anne é uma menina judia que na época da Segunda Guerra Mundial, Hitler, né, vocês já devem ter estudado isso lá com a professora Betânia, ele perseguiu os judeus, ele queria dizimá-los, né? Porque Hitler achava que só a raça ariana deveria sobreviver. Mas, infelizmente, por mais que as outras, né, potências mundiais lutassem com ele, demorou um certo tempo, o que resultou em 6 milhões de judeus mortos. E infelizmente a Anne faz parte dessa estatística, né? Anne, ela ficou em um sótão, escondida, dos 13 aos 15 anos, uns 2 anos sem ver a luz do sol, sem poder ir na esquina para comprar um pão, porque era questão assim de sair e ser levada para o campo de concentração. E para ela não enlouquecer, para ela manter a sanidade mental e justamente trabalhar os espinhos da convivência, ela escreveu esse diário contando cada dia dele, cada dia dessa restrição, desse isolamento, ela escreveu aqui. E eu achei ele tão pertinente para a nossa vivência que a gente vai fazer a leitura. E a proposta é que vocês construam um diário de bordo. Como funciona isso, professora? Vocês vão pegar um caderninho qualquer e vão começar a registrar o dia a dia de vocês depois desse isolamento. Porque eu tenho 38 anos, minha gente, eu nunca vivi uma situação dessa. É novo para todo mundo, né? Eu pesquisei sobre algumas doenças que foram mundiais, como a peste negra, varíola, gripe espanhola, né? E todas elas tinham as suas particularidades, mas foram há muito tempo atrás e não há ninguém vivo dessa época que se recorde, né? Mas olha só, hoje nós estamos vivendo uma situação assim e que a gente precisa ficar em casa para se preservar e para preservar quem nós amamos, né? Então, não é uma situação fácil para ninguém, há transtornos para todos os lados, né? E muitos desses transtornos, às vezes, vão para dentro da nossa casa porque interfere, né? Interfere na nossa vida financeira, interfere na nossa vida familiar, enfim. E tudo isso, às vezes, a gente não tem como falar o que a gente sente. E esse diário de bordo é justamente para nos ajudar a nos expressar e a desabafar o que está acontecendo com a gente, né? Não é um trabalho, minha gente, que eu vou querer que vocês me mostrem o que escreveram, não. Eu vou querer ver o diário, mas os escritos só se vocês quiserem compartilhar, tá certo?
E aí mais diretrizes eu vou colocar lá no nosso grupo de estudos, tá bom? O vídeo tá ficando escuro, minha gente, porque a iluminação aqui é péssima. Então eu vou continuar essa discussão com vocês lá no nosso grupo de estudos, tá bom? Só lembrando que esse vídeo vai ser utilizado para as 4 séries do Fundamental 2, porque eu quero que todos tenham chance de escrever sobre, desabafar e ver que esse processo, né, vai passar e que juntos a gente é mais forte, somos mais fortes, tá bom? Beijo e já já a gente se encontra.